Senhora presidente, eu queria tocar em dois assuntos. O vereador Lucas mencionou que não considera importante a questão das máscaras, né? Olha, vereador Lucas, a liberdade para mim é uma prioridade, foi o que me trouxe até essa casa. Talvez o senhor não tenha recebido mensagens porque as pessoas sabem que o senhor não defende a liberdade, né? Porque eu recebi milhares. Milhares não vou exagerar, mas dezenas com certeza. Então, assim, a liberdade ela não se perde só de uma vez. Ela se perde aos poucos. E no que depender deste vereador, se aqui estiver, ou se for lá na minha lojinha, onde eu estiver, eu vou defender sempre a liberdade das pessoas. Sempre. Isso, para mim, é sim fundamental. Queria dizer que a secretária Sandra prontamente já me respondeu a mensagem, vereadora Marisol, dizendo que para quem tiver qualquer tipo de reclamação, pode encaminhar exclusivamente para ela, que ela vai estar resolvendo esse problema da questão da liberdade das pessoas usarem ou não os seus filhos a máscara. Então eu queria parabenizar de público a secretária Sandra com esse retorno que ela me deu, porque o 156 no fim de semana e no feriado não estava funcionando. Então, por óbvio, a gente teve alguma dificuldade e as pessoas recorreram a quem elas acham que seria o adequado e recorreram a mim, ao vereador Bressan e a outros vereadores. Então, tem pessoas ainda bem na nossa sociedade que prezam pela liberdade. Tenho certeza que se tivesse decretado um lockdown ou qualquer coisa do gênero, não ia se ter paciência para 4, 5, 6 dias para se implementar. Ia ser de imediato, né? Então, a gente tem que ter essa parcimônia de entender também a necessidade das pessoas na defesa da liberdade. Sobre a questão das passagens de ônibus, eu acho que a gente tem que ser muito responsável ao discutir esse tipo de coisa, né? A gente não pode vir aqui dizer, porque no governo tal, todo mundo já sabe da história. Outra coisa que tem que ser dita é que algumas sugestões que foram colocadas nessa casa ao longo deste 1 ano e 2 meses que nós estamos aqui, também precisam ser implementadas e esclarecidas por que não estão sendo implementadas. Por exemplo, propaganda atrás dos ônibus. Não precisava nós aprovar o projeto da Rose, já estava no contrato. Eu falei com um empresário que trabalha com isso e ele disse que a média seria de R$112 mil por mês entrando nos cofres. Quando vai ser implementado? Temos um prazo? Qual que é a dificuldade? Podemos ajudar? Sim? Não? Né? Vamos avançar. A questão que o secretário Alfonso me falou outro dia, de botar menores ônibus em linhas que não tem tanta demanda. Não está no contrato. Quando vai ser alterado? Vai ser alterado? Qual ônibus que vai ser colocado? Vai ter alguma diferença? Sim, não. Porque eu não consigo acreditar, vereador Fantinel, que de Fazenda Souza vai vir um ônibus grande inteiro da Visate lotado. Então não tem por que deslocar um carro. Aqui o vereador Bressan sabe mais do que ninguém que o tamanho do carro interfere no preço. É meio óbvio, né? Questão dos cobradores. 25% só do transporte de Caxias do Sul utiliza cobradores. Quem me falou isso foi o Gustavo. Ou seja, 75% não precisa. Será que esses 25 continua precisando? Ou será que a gente pode reverter para ter uma passagem mais barata? Que eu volto a dizer, é muito confortável nós simplesmente dar um subsídio. É uma coisa fácil, só que agora vai ser 1 milhão. Daqui 6 meses vocês podem ter certeza absoluta que 1 milhão não vai mais ser suficiente. Aí vai ser 2, aí vai ser 4, aí vai ser 6. Em São Paulo começou com 2,9 bilhões. Pouco tempo atrás, vereador Camires. Está em 4,3, o último número que eu tive. Então, se nós não fizermos melhora na gestão do transporte, isso aqui será um poço sem fundo. Agora, nós precisamos ser responsáveis, vereador Wes, que se o prefeito quisesse colocar 50 centavos a passagem, ele poderia. É só pegar subsídio. Em vez de 1 milhão, dá 15 milhões. Ele não vai fazer isso porque é responsável. Responsável. Tá? Porque ele poderia botar 50 centavos. Poderia. Eu não estou exagerando aqui. Pega dinheiro e coloca no sistema. Mas ele não está fazendo isso. Então a gente pode... Eu já me manifesto contra o subsídio por um outro motivo. Há pouco tempo atrás foi feita uma concessão do transporte coletivo em Caxias do Sul. Por que essa variável não se encontrava no contrato? É outra resposta que nós precisamos ter. Se fosse colocado um subsídio, será que não apareceriam outras empresas? É uma dúvida que nós não vamos saber, vereador Bressan. Porque no contrato era 4,75 com reajuste X. Ok. Né? Apareceu uma empresa. Mas se tivesse um subsídio, será que aparecia só uma empresa? É outra pergunta que a gente tem que responder. Então existem várias questões. Se tem uma pessoa que eu admiro no governo, são várias, mas o secretário Alfonso, para mim, é destacado um ótimo secretário. Mas existem perguntas que a gente precisa responder e entender e passar essa mensagem para a comunidade. É só isso que eu digo. Uma grande discussão, eu acho que dinheiro público pode ser mais bem gasto, a gente pode discutir aqui que
Ah, não usa, só para concluir, senhor presidente. Ah, não usa transporte, não pode falar. Não, eu não concordo. Eu acho que a gente está aqui para representar a todos. Então, eu acho que é importante sim baixar. Mas, por exemplo, o vereador Estela trouxe um exemplo aqui, em outra sessão, que era a renda básica. Com 1 milhão por mês, dá para dar para 2.000 pessoas R$500. Então, o que é melhor nós fazer? Para isso que a gente foi eleito e por isso que a gente vai discutir. Obrigado, senhora presidente. Obrigada.